do trabalho, a discussão, né, de pensar a intensidade como uma carga total de trabalho por unidade de tempo, e aí sempre a explicitação, quando eu falo de carga, eu estou falando física, mental e emocional. Aí outro conceito também é a discussão de carga total e de desgaste, de novo, desgaste físico, emocional e mental. E o tempo todo essas pesquisas explicitam, como o Mário falou, que o objetivo é captar a percepção do trabalhador. Por isso tem várias pesquisas que criaram questionários auto-aplicados. Também várias daquelas pesquisas têm 2 questionários. Então a ideia é compreender a avaliação do trabalhador entre o trabalho que ele tem para realizar, né? Ou seja, qual é a demanda física, mental, emocional que está colocado pela empresa, de um lado, e de outro lado, quais são os meios que a empresa disponibiliza para que o trabalhador realize o seu trabalho. Então tem sempre que pensar qual é a demanda, mas qual é a condição que a empresa dá para o trabalhador realizar o seu trabalho. Pode passar. Bom, então, a lógica que está um pouco em todas as empresas é a discussão do Karcek e do Sigrist, né? Que tem uma hipótese, que é a relação entre uma forte pressão e uma fraca autonomia, fraca sustentação social e ausência de reconhecimento constitui como fator de risco e de adoecimento. É claro que isso tem limite, né? E essa é uma discussão que foi muito desenvolvida, quer dizer, por mais que eu tenha meios para realizar um trabalho, tem um limite para a quantidade de demanda, ou seja, por mais autonomia que eu tenha, por mais equipe que eu tenha, por mais suporte social, tem um limite. Né? Então, essa é a discussão também que tem sido feita. Pode passar. Bom, então, inicialmente, a ideia é justamente comparar, entre aspas, a situação, a demanda e o meio. Pode passar. Então, aqui, rapidamente, não vou me aprofundar, mas, então, é olhar quais são as demandas que as empresas colocam. Então, você tem questões para cada uma dessas etapas, então, questões para olhar a intensidade, a quantidade, o ritmo, as metas, também as questões, a demanda emocional, justamente que a gente não está olhando só para os trabalhadores da indústria, mas também serviço e comércio, né? Então, tensão com o público, contato com sofrimento, esconder emoção, etc. E, evidentemente, também as demandas cognitivas, né? A complexidade do trabalho, aprender coisas novas, ou, pelo contrário, a monotonia, a questão da responsabilização, a questão das mudanças constantes tem sido apontado como um fator determinante de adoecimento do trabalhador. Então, de um lado, as pesquisas tentam captar qual é a demanda, e, por outro lado, quais são os meios que as empresas disponibilizam para que os trabalhadores consigam dar conta dessa demanda. Então, tem questões, por isso que são questionários enormes. Né? A gente ficou lutando com a história do bloco da PED, sobre saúde, de fazer um bloco pequeno, mas é muito difícil, porque você tem que dar conta realmente de um conjunto enorme. Então, tem todas perguntas relacionadas à autonomia, né? Um pouco a discussão do Iviclo, da saúde como poder de agir, isso é essencial. Bom, claro, né? Tem questões também sobre a formação, sobre a própria organização do trabalho, essa questão da previsibilidade também sempre está sendo colocada como um fator de adoecimento muito forte. Qual é a relação que o trabalhador tem, ou seja, ele pode pedir ajuda, né? Ele se sente parte daquele coletivo ou não. A relação entre esforço e recompensa, a questão do tempo de trabalho, do ambiente físico e também a questão da segurança no emprego. Pode passar. Bom, além disso, você tem que entender essa relação entre demanda e meio, mas também pensando o tempo. Então, eu posso trabalhar durante uma semana de forma super intensa, que tudo bem, mas se eu trabalhar durante 2 meses, provavelmente o resultado vai ser outro. Pode passar?
Também as pesquisas também trazem várias questões sobre quais são as consequências, evidente, para os trabalhadores. E aí é interessante, né, retomando aqui o Mário, elas têm que captar não só o sentimento, porque a ideia é você ter a prevenção. Então você não vai pensar em ação só depois que ela adoece, né? Você tem que pensar em ações antes, por isso a pesquisa tem que te dar essa possibilidade. Então, tipo, se ele está se sentindo desanimado, se ele acorda e não tem a menor vontade de trabalhar, enfim, tudo isso, só a gente pensar um pouco na nossa vida, como é que anda a nossa relação com o trabalho. Enfim, então a ideia é, isso é um indício de adoecimento. Então, as pesquisas têm que ter várias cláusulas sobre o sentimento e sobre, evidentemente, o adoecimento, mas pensando no mal-estar, nas dores e nas doenças e, evidentemente, naquelas doenças que ainda não são vinculadas ao trabalho, mas que já tem vários estudos epidemiológicos mostrando a relação, né? Eu fiz uma atividade, por exemplo, com bombeiros e policiais civis, e a gente viu que tinha aumentado muito o alcoolismo, a dependência química, a impotência sexual e a violência no domicílio. Então, enfim, essas coisas, num primeiro momento, não tem nenhum vínculo com o trabalho, mas como a gente sabe que tem, né, várias pesquisas estão mostrando, então a pesquisa tem que captar isso. Bom, e tem que captar ainda qual é a ação que os trabalhadores fazem diante de uma situação de desequilíbrio entre a demanda e o meio que ele tem. Que de alguma forma a gente também está falando de autonomia. Quer dizer, será que o trabalhador, quando ele está nessa situação, ele consegue conversar com o coordenador, consegue conversar com os colegas, ou conversar com o comitê de saúde? Ele vai ao médico, ou será que ele já vai tomar medicamentos? Será que ele consegue faltar no trabalho? Ele tira licença ou ao contrário, ele vai trabalhar mesmo estando doente, né? Que é a discussão do presenteísmo. Então, tem uma pergunta clara no questionário que pergunta: nos últimos tempos, com qual frequência você foi trabalhar se sentindo mal ou estando doente? Que é justamente para captar essa questão do presenteísmo. Se pedem demissão, etc., ou a questão do suicídio. 5 minutos. Bom, então, se a gente pegar um exemplo, né, uma pesquisa, que eu acho que de todas as que eu analisei, a que mais faria sentido a gente trazer essa pesquisa para o Brasil, é a Enquete Europeia sobre Condições de Trabalho, que começou em 1995. O objetivo dessa discussão era justamente uma discussão sobre trabalho sustentável, ou seja, um trabalho onde o trabalhador ele entra e ele se mantém naquele trabalho. Essa era a ideia do trabalho sustentável. Então a ideia da pesquisa era justamente saber se isso estava se realizando, ou seja, se o trabalho na Europa era um trabalho sustentável ou insustentável. Então foi criada essa pesquisa. Ela é feita em todos os países da União Europeia a cada 5 anos, então isso é interessante porque ela é obrigada a dialogar com realidades muito diferentes, né, realidades sociais e de mercado de trabalho muito diferentes, um pouco como a gente pensa o Brasil, né, que tem essa diversidade enorme. Então a pesquisa tem essa capacidade. Eu não vou nem entrar no site, né? E então eu comecei a fazer conversas com a responsável por essa pesquisa, para saber se eles tinham interesse em trazer essa pesquisa para o Brasil, ou seja, para tirar da União Europeia. Ela disse que sim, que tinha todo o interesse. Eles estão discutindo com o Canadá e com a Coreia também a possibilidade de fazer essa pesquisa fora da União Europeia. E agora tudo vai depender um pouco do nosso projeto, né? Se ele vai adiante para garantir essa pesquisa. Bom, rapidamente, esses são os temas. Os temas não, os blocos, né? Então você tem um conjunto de questões sobre contexto profissional, horário de trabalho, intensidade, fatores físicos, cognitivos e psicossociais, saúde e bem-estar, e aí vai, organização do trabalho, realização profissional, tudo aquilo que o Mário
trouxe, né, a questão da violência, da conciliação da vida profissional e... Pode passar. Pode passar várias transparências. Pode. Aqui era só exemplos de como a pergunta é elaborada, mas pode ir adiante. Pode ir. Aí. Eu preciso ficar com vontade de perguntar depois, não é? Você está falando de intensidade. De intensidade, não é? Bom, vou só duas transparências aqui para trazer alguns dos resultados. Né? Então, o último resultado de 2010, e eu estou acompanhando os resultados desde 95 para ver um pouco o que muda. O que é interessante também nesse questionário é porque o tempo todo eles tem um lado positivo e negativo, mas o tempo todo eles incluem uma nova questão, ou seja, a própria resposta que é dada no ano e a própria discussão com os pesquisadores mostra a necessidade de incluir ou não uma nova pergunta. Bom, então em relação à intensidade, está mostrando que ela está no nível estável, mas estável alto, né? Porque os últimos anos houve uma intensidade, um aumento muito grande, agora se estabilizou, mas no nível alto. Então, 60% diz que trabalha em cadência elevada, isso está aumentando em relação a 95%. Também está aumentando o percentual de pessoas que dizem que tem que trabalhar com prazos cada vez mais curtos, né? Basta também a gente olhar para a nossa realidade, então também tem aumentado de 50% para 63%. Aqui mostra um pouco do que o ritmo depende, né? Então, só 18% depende de máquina, natural, porque está reduzindo o número de trabalhadores do setor da indústria. Um percentual alto, o ritmo é definido por exigência direta das pessoas. 41% trabalha a partir de metas e objetivos. 25% diz que não tem tempo suficiente para terminar o trabalho, isso a gente também conhece muito bem. 33% são submetidos a 3 ou mais fatores de pressão. Pode ir. Bom, em relação à autonomia, 60% nunca, raramente, algumas vezes podem influenciar nas decisões importantes para a realização do seu trabalho, ou seja, praticamente ninguém pode. E 53% nunca, raramente, algumas vezes estão envolvidos na melhoria da organização dos processos de trabalho. Por outro lado, 60% afirma que pode alterar a ordem das tarefas, 67% método de trabalho ou a cadência, né? Então, quer dizer, esses indicadores mostram que a maior parte dos trabalhadores não tem participação sobre a definição do seu trabalho e que a sua influência se restringe a alterações superficiais para cumprir aquilo que já foi definido. Bom, isso aqui também é interessante, né? Porque mostra que os trabalhadores continuam expostos aos riscos físicos. Então, não é porque tem a exposição aos riscos mentais e psicológicos, esses riscos, eles não substituem os riscos físicos, mas eles se somam, né, aos riscos físicos. Então, 46% trabalha em posição que provoca cansaço e a porcentagem de trabalhadores que considera que a sua saúde e segurança está em risco devido ao trabalho tem diminuído. Essa é uma discussão também que a gente fez muito importante e que a discussão que se faz bom, o problema é que a gente vai se acostumando com a situação, né? Então a gente vai, aquela situação, ela é difícil, mas você fala, mas é assim mesmo, está todo mundo na mesma situação, e você vai se adaptando à situação do estresse e vai achando que aquilo é normal. Bom, acho que aqui, só mostrar aqui, a conciliação trabalho e vida, 18% diz que tem dificuldade de conciliar de forma satisfatória a vida com o trabalho. O percentual de pessoas satisfeitas cai de 33% em 2005 para 30%. E, evidentemente, que o resultado disso também é em função, porque 31% dos trabalhadores dizem que são demandados no seu tempo livre para realizar o trabalho. Pode ir, Tiago.
Bom, pode fechar. Bom, a ideia é justamente essa, né? Quer dizer, a gente construir uma pesquisa que pudesse trazer informações para a gente sobre o trabalho, do ponto de vista dos diversos setores, dos diversos estados, porque aí, sem dúvida nenhuma, seria uma outra forma de você pensar a ação. Quer dizer, quando você mostra, olha, vários trabalhadores estão dizendo que não tem autonomia. Se você já tem pesquisas mostrando que a autonomia é essencial no processo de saúde e doença, você abre essa discussão da caixa preta, né, que é a organização e a gestão do trabalho, mas pelo menos é uma pressão que vem de fora da empresa. Né? Então, a ideia de pensar a pesquisa é justamente porque a gente vai pensando em ações que consigam, de alguma forma, burlar essa questão da empresa ser fechada, e a pesquisa seria uma possibilidade. É isso. Obrigada.